Você já ouviu aquela frase famosa: um projeto é tão bom quanto a equipe que o executa? Pois é. E não importa o quão robustos sejam os processos, as metodologias ou as ferramentas, sem pessoas capacitadas, os resultados tendem a ficar aquém do esperado. Dentro do PMO Value Ring, o desenvolvimento de competências é uma função estratégica. Ele garante que a organização não apenas execute projetos, mas entregue valor de forma consistente e sustentável. Pense nisso como construir uma máquina. Você pode ter o motor mais potente, os melhores combustíveis e engrenagens perfeitas, mas se os operadores não souberem como utilizá-los, a máquina não vai funcionar direito. Então, o que significa desenvolver competências? Significa identificar, treinar e aprimorar habilidades, conhecimentos e atitudes das equipes envolvidas nos projetos. E não estamos falando apenas de habilidades técnicas, como gerenciar cronogramas ou usar Primavera P6 e MS Project. É também sobre competências gerenciais, como liderança, comunicação e tomada de decisão, estratégicas, como enxergar o impacto dos projetos no negócio, e comportamentais, como trabalho em equipe, resiliência e adaptabilidade. E qual é o papel do PMO nesse processo? Ele funciona como um facilitador e catalisador de talentos. Mapeia competências necessárias, identifica gaps, planeja treinamentos, cria programas de mentoria e coaching e acompanha a evolução das equipes. O objetivo final é transformar pessoas em instrumentos estratégicos de entrega de valor. Ou seja, não se trata apenas de ensinar técnicas, mas de construir equipes preparadas para o futuro. Os benefícios são claros. Equipes capacitadas trabalham com mais produtividade, cometem menos erros, se envolvem mais, se adaptam melhor às mudanças e garantem a sustentabilidade da organização no longo prazo. Mas, sejamos honestos, não é fácil. Falta de tempo, orçamento limitado, resistência à mudança, desalinhamento com necessidades estratégicas e dificuldade de mensurar impacto são desafios constantes. A solução? Integrar o desenvolvimento de competências à estratégia organizacional. Não basta treinar habilidades técnicas isoladas, o aprendizado precisa contribuir diretamente para a performance do portfólio de projetos e para os objetivos estratégicos da empresa. Um programa eficaz inclui mapeamento de competências, avaliação de gaps, plano de capacitação, mentoria, coaching e acompanhamento contínuo. O PMO também atua como multiplicador de conhecimento. Ele garante que lições aprendidas, boas práticas e experiências valiosas não fiquem restritas a um único projeto, mas sejam compartilhadas com toda a organização. Repositórios centralizados, comunidades de prática e workshops internos ajudam a transformar conhecimento em performance real. Um exemplo prático. Uma empresa percebeu que sua equipe tinha dificuldades em gerenciamento de riscos, o que causava atrasos e custos extras. O PMO implementou um programa de capacitação focado em análise de riscos e Primavera P6. Em 6 meses, a taxa de cumprimento de prazos melhorou 25% e os relatórios se tornaram mais precisos e consistentes. Esse é o impacto direto que o desenvolvimento de competências traz para os projetos. E como sabemos se estamos no caminho certo? Indicadores como percentual de colaboradores capacitados, satisfação com os treinamentos, redução de erros, evolução no desempenho dos projetos e reutilização de boas práticas mostram se o esforço está realmente gerando resultados. Em resumo, desenvolver competências é mais do que treinar pessoas. É preparar equipes para entregar valor real. O PMO, seguindo os princípios do PMO Value Ring, atua como facilitador estratégico, transformando conhecimento em performance. Com isso, a organização se fortalece e se prepara para os desafios do futuro, garantindo que cada projeto seja executado por pessoas realmente capazes de gerar resultados consistentes. Você já viu um projeto tecnicamente perfeito fracassar? Pois é. Muitas vezes, não é por falta de planejamento ou recursos, mas simplesmente por falhas na comunicação e no relacionamento entre equipes,
stakeholders e clientes. É como construir uma ponte incrível, mas sem que os engenheiros conversem sobre como encaixar cada peça. A ponte até existe, mas ninguém consegue atravessar com segurança. Dentro do PMO Value Ring, de Américo Pinto, a comunicação e o relacionamento são funções estratégicas. Afinal, projetos não são feitos apenas de cronogramas ou orçamentos. Eles são feitos de pessoas interagindo, de informações fluindo, de confiança sendo construída e expectativas sendo alinhadas. Mas o que significa, de fato, comunicação e relacionamento no contexto do PMO? Significa garantir que informações claras e consistentes circulem entre todos os envolvidos, estabelecer canais de interação formais e informais, gerir expectativas de patrocinadores, equipes e clientes e criar um ambiente de confiança, colaboração e transparência. Em outras palavras, é o elo que conecta planejamento e execução com resultados tangíveis. E qual o papel do PMO nisso tudo? Ele não é apenas um transmissor de mensagens, ele é o facilitador do fluxo de informação. Ele padroniza relatórios, garante que informações estratégicas cheguem às pessoas certas, promove reuniões de alinhamento, resolve conflitos e atua como mediador entre alta gestão e equipes operacionais. Pense no PMO como o coração do projeto, bombeando informações vitais para cada área da organização, mantendo tudo vivo e funcionando. Quando a comunicação funciona bem, os resultados aparecem rapidamente. Decisões se tornam mais rápidas e assertivas. Todos entendem o status real dos projetos. As equipes se engajam mais. Conflitos diminuem e a cultura organizacional se fortalece. Mas, sejamos sinceros, comunicar-se bem não é trivial. Excesso de informação, falta de alinhamento entre áreas, dificuldade de engajar stakeholders, canais inadequados e barreiras culturais ou geográficas são obstáculos constantes. O PMO Value Ring reforça que comunicação não é apenas uma tarefa operacional, é estratégica. Ela conecta projetos, programas e portfólio à estratégia da empresa, garantindo que as decisões sejam baseadas em dados confiáveis e atualizados. Para isso, é necessário criar uma estrutura sólida, relatórios padronizados, dashboards de projetos e portfólio, reuniões periódicas, canais digitais eficientes e feedback contínuo. Imagine 2 projetos estratégicos rodando ao mesmo tempo. Um gestor envia relatórios detalhados em PDF, outro apenas e-mails informais. A alta gestão recebe informações inconsistentes e perde tempo tentando consolidar dados, atrasando decisões importantes. Agora, com um PMO estruturado, relatórios padronizados e dashboards interativos garantem que todos tenham acesso às mesmas informações, no momento certo, evitando retrabalho e conflitos. Além disso, o PMO atua como construtor de relacionamentos. Ele fortalece a colaboração entre equipes internas, patrocinadores, clientes e áreas funcionais, criando um ambiente de confiança, onde problemas podem ser discutidos abertamente e decisões são tomadas de forma colaborativa. E como medir se tudo está funcionando? Indicadores como frequência e aderência a reuniões, satisfação dos stakeholders, número de conflitos resolvidos, tempo de resposta a solicitações críticas e percentual de relatórios entregues no prazo mostram se a comunicação está realmente sendo eficaz. Em resumo, comunicação e relacionamento são o fio condutor que conecta processos, pessoas e estratégia. O PMO não é apenas um emissor de relatórios. Ele é o elo que garante alinhamento, engajamento e decisões eficazes. Projetos bem-sucedidos não acontecem por acaso. Eles dependem de comunicação clara, relacionamentos saudáveis e informações confiáveis. E o PMO é quem faz essa engrenagem funcionar. Você já percebeu como alguns projetos parecem caminhar bem, até que de repente tudo desmorona? Muitas vezes, não é por falta de planejamento ou de recursos, mas porque riscos inesperados apareceram e ninguém estava preparado. É como navegar em um mar calmo,
quando de repente surge uma tempestade. Sem radar, sem bússola, o barco pode até afundar. Dentro do PMO Value Ring, de Américo Pinto, a gestão de riscos é vista como uma função estratégica. Ela permite que os projetos sejam planejados, executados e monitorados com segurança, reduzindo surpresas desagradáveis. E mais do que isso, transforma a incerteza em oportunidade de aprendizado e tomada de decisão inteligente. Mas afinal, o que é gestão de riscos? É o processo de identificar, analisar, monitorar e responder a eventos que podem impactar o projeto, seja de forma positiva, as oportunidades, ou negativa, as ameaças. Esses riscos podem ser técnicos, financeiros, operacionais, externos ou até estratégicos. E todos, de alguma forma, têm potencial para afetar os resultados do projeto. O papel do PMO nessa frente é de orquestrador e facilitador. Ele desenvolve metodologias, consolida riscos em nível de portfólio, acompanha ações de mitigação, garante que todos os stakeholders estejam informados e promove uma cultura de proatividade. Pense nele como um maestro. Cada instrumento sozinho pode tocar bem, mas é a coordenação do maestro que garante que a música saia perfeita. Quando a gestão de riscos é bem estruturada, os benefícios aparecem rapidamente. Mais previsibilidade, proteção de recursos, confiança dos stakeholders, redução de impactos negativos e até aproveitamento de oportunidades. Mas, é claro, existem desafios. Subestimar riscos, falta de cultura preventiva, ferramentas inadequadas, comunicação falha e prioridades conflitantes podem minar todo o esforço. O PMO Value Ring reforça que a gestão de riscos deve ser estratégica, integrada ao portfólio, considerando não apenas riscos isolados, mas seu impacto conjunto no negócio. O processo típico envolve 5 etapas: identificação, análise qualitativa, análise quantitativa, planejamento de respostas e monitoramento contínuo. Imagine, por exemplo, uma construtora enfrentando o risco de atraso na entrega de materiais críticos. Sem gestão de riscos, o projeto poderia atrasar semanas. Com o PMO atuando, a avaliação do impacto, busca por fornecedores alternativos, ajustes no cronograma e comunicação clara com todos os envolvidos. O resultado? O atraso é minimizado, custos controlados e a reputação preservada. Mas o PMO não se limita a processos e ferramentas. Ele promove uma cultura de riscos, incentiva a comunicação aberta sobre problemas, garante treinamento, integra decisões estratégicas e demonstra o valor da prevenção através de métricas. E como medir se tudo está funcionando? Indicadores como percentual de riscos identificados versus ocorridos, número de riscos mitigados, redução de custos por riscos não previstos, frequência de revisões e adesão da equipe, as práticas de risco mostram se a estratégia está sendo eficaz. Em resumo, a gestão de riscos não é apenas sobre prevenção, é uma função estratégica que transforma incertezas em oportunidades e garante execução confiável. Projetos seguros, previsíveis e capazes de gerar resultados reais não acontecem por acaso. Eles dependem de identificação precoce, planejamento inteligente e cultura de riscos. E o PMO é quem mantém essa engrenagem funcionando. Você já se perguntou como saber se um projeto realmente está indo bem? Sem métricas claras, sem indicadores consistentes e sem acompanhamento contínuo, tudo vira subjetivo. É como tentar dirigir um carro à noite sem faróis. Você sabe que está se movendo, mas não tem ideia de onde está, nem se vai chegar ao destino a tempo. No modelo PMO Value Ring, de Américo Pinto, a medição de performance é uma função estratégica. Ela garante que as decisões não sejam baseadas apenas em percepções ou achismos, mas em dados confiáveis, transformando números em insights concretos para guiar o projeto e o portfólio rumo ao sucesso. Mas o que exatamente significa medir performance? É o processo de coletar, analisar e interpretar indicadores de desempenho, avaliando cronogramas, custos, qualidade, riscos
e satisfação de stakeholders. É por meio desses dados que conseguimos comparar projetos, identificar desvios e ajustar estratégias para maximizar resultados. O PMO, nesse contexto, atua como guia e analista estratégico. Ele define KPIs, monitora progresso em tempo real, consolida informações em dashboards claros e acessíveis, identifica desvios e recomendações corretivas. Pense no PMO como o copiloto de um piloto experiente. Ele não só aponta obstáculos, mas fornece o mapa, os radares e as ferramentas para manter o voo seguro e eficiente. Quando a medição de performance é bem feita, os benefícios são claros, decisões mais assertivas, transparência, identificação de oportunidades, aumento da eficiência e alinhamento estratégico. Mas é claro, existem desafios. KPIs mal definidos, dados incompletos ou desatualizados, sobrecarga de métricas, resistência cultural e integração de sistemas diferentes podem atrapalhar o processo. O PMO Value Ring reforça que medir performance é estratégico, não apenas operacional. Significa conectar cada métrica ao valor real do projeto e ao impacto no negócio. Estruturar a medição envolve 5 etapas: definição de KPIs, coleta de dados, análise, comunicação via relatórios e dashboards, e implementação de ações corretivas. Imagine, por exemplo, uma empresa de tecnologia com 5 projetos simultâneos. Sem padronização de indicadores, cada gestor reporta progresso de um jeito diferente. Um fala em percentual de conclusão, outro em horas gastas, outro apenas dá status qualitativo. A alta gestão se perde, não consegue comparar e toma decisões lentas. Com KPIs padronizados e dashboards consolidados pelo PMO, surge uma visão clara e única, permitindo ajustes estratégicos rápidos, redistribuição de recursos ou até cancelamento de projetos com baixo retorno. Além disso, o PMO atua como analista estratégico, traduzindo números em insights acionáveis. Identifica tendências de atraso, sobrecarga, oportunidades de melhoria em processos ou equipes e conecta a performance de projetos aos objetivos organizacionais. E como medir se está funcionando? Alguns KPIs comuns são percentuais de conclusão de cronograma, variações de custo, qualidade das entregas, riscos mitigados e satisfação dos stakeholders. Com essas métricas, o PMO consegue responder perguntas essenciais. Estamos no caminho certo? Onde precisamos ajustar? Que decisões estratégicas tomar agora? Em resumo, a medição de performance transforma dados em resultados reais. Sem métricas claras, não há controle. Sem controle, não há sucesso. O PMO, seguindo os princípios do PMO Value Ring, garante que a organização saiba exatamente onde está, para onde deve ir e como chegar lá com eficiência. Você já se perguntou se o seu PMO realmente gera valor para a organização? Muitas vezes, ele é visto apenas como aquele setor burocrático que acompanha cronogramas, produz relatórios e envia e-mails intermináveis. Mas será que é só isso? No modelo PMO Value Ring de Américo Pinto, o PMO é muito mais do que controle. Ele é capaz de transformar investimentos em resultados reais, otimizar recursos, reduzir riscos e garantir que os projetos estejam sempre alinhados à estratégia do negócio. É como ter um maestro à frente de uma orquestra. Sozinho, cada músico pode até tocar sua parte, mas o maestro garante que a música saia harmoniosa e impactante. Então, o que significa gerar valor e retorno no contexto do PMO? É a capacidade de produzir benefícios tangíveis, como redução de custos, aumento da produtividade e cumprimento de prazos, e benefícios intangíveis, como melhor tomada de decisão, alinhamento estratégico e fortalecimento da cultura organizacional. O retorno do PMO se mede quando esses ganhos superam os investimentos feitos na sua estrutura e operação. O papel do PMO é agir como catalisador estratégico. Ele alinha projetos à estratégia, estabelece processos e padrões, promove governança, comunicação e gestão de riscos eficazes, monitora indicadores e facilita decisões baseadas em dados confiáveis.
Em outras palavras, o PMO transforma gastos em investimentos estratégicos. Os benefícios são claros e aparecem em várias dimensões: financeira, redução de custos e maior retorno sobre investimentos. Operacional, processos mais eficientes, menos retrabalho. Estratégica, projetos alinhados à estratégia e priorização inteligente. Cultural, fortalecimento da governança e engajamento de stakeholders. Qualitativa, satisfação de clientes internos e externos e credibilidade da gestão de projetos. Mas demonstrar valor nem sempre é fácil. Muitos PMOs sofrem com métricas pouco claras, benefícios intangíveis difíceis de quantificar e percepção de burocracia. Além disso, a diversidade de projetos e a resistência cultural podem dificultar a compreensão do verdadeiro impacto estratégico do PMO. Segundo Américo Pinto, medir valor vai além da execução. É avaliar quantos projetos entregaram valor real, a eficiência em termos de tempo e custo, como o PMO contribuiu para reduzir riscos, e como sua governança facilitou decisões estratégicas. A visão deve ser holística, conectando benefícios tangíveis e intangíveis à estratégia organizacional. Estruturar essa mensuração envolve definir indicadores claros, monitoramento contínuo, análise qualitativa, relatórios integrados e feedback constante para aprimorar processos, ferramentas e governança. Ferramentas como dashboards de performance, PMIS, planilhas de ROI, pesquisas de percepção e benchmarking tornam essa análise ainda mais robusta. Um exemplo prático: uma empresa com 20 projetos estruturou seu PMO e, em 3 anos, reduziu atrasos em 30%. Otimizou recursos, economizando 15% do orçamento anual. Implementou dashboards, melhorando a tomada de decisão da alta gestão. O ROI do PMO foi calculado em 250%, mostrando que seu valor vai muito além da burocracia. Ele gera resultados tangíveis e estratégicos. Indicadores-chave incluem percentual de projetos entregues no prazo e orçamento, ROI, redução de riscos materializados, satisfação de stakeholders e aderência às melhores práticas. Em resumo, o PMO transforma investimentos em projetos em resultados reais, mitigando riscos, aumentando eficiência e fortalecendo a governança corporativa. Com base no PMO Value Ring, ele não apenas garante que os projetos sejam concluídos, mas que entreguem valor concreto, previsível e alinhado à estratégia do negócio. Um PMO eficaz é, portanto, o elo que conecta planejamento, execução e retorno estratégico. Sem ele, você pode até completar projetos, mas dificilmente colherá resultados consistentes.